Olá, pessoal! Preparados para dar boas risadas? Hoje vamos falar sobre aquelas situações que só acontecem nos jogos do Vasco. Segura o coração e vem com a gente nessa jornada de humor e futebol. O incidente do rato invadindo o jogo entre Vasco e Bahia, durante as oitavas de final da Copa do Brasil de 2018, certamente entrou para a história do futebol brasileiro como um dos momentos mais inusitados. Enquanto os jogadores se esforçavam em campo, o pequeno roedor roubou a cena, gerando uma mistura de surpresa e diversão entre os espectadores e os internautas, que rapidamente transformaram o acontecimento em memes e piadas nas redes sociais. A repercussão do episódio levou o Vasco a emitir uma nota oficial, assegurando que todas as medidas de controle de pragas estavam em dia em São Januário, estádio onde ocorreu o jogo. No entanto, a situação ficou ainda mais intensa quando Eurico Miranda, figura controversa e ex-presidente do clube, entrou na discussão. Ele não apenas defendeu a posição do Vasco, mas também atacou Paulo André, jogador que mencionou ter visto ratos durante sua passagem pelo clube, aumentando a tensão e o debate em torno do assunto. Esse episódio do rato invasor nos lembra que no futebol, até os roedores querem dar seus dribles e chamar a atenção. Quem sabe o ratinho não estava apenas tentando marcar um gol de placa no gramado de São Januário? Uma coisa é certa: essa história vai ficar na memória dos torcedores, afinal, quem mais pode dizer que viu um rato driblando os jogadores no meio de uma partida? Apenas o Vasco e suas incríveis histórias que misturam futebol e comédia. O clássico entre Flamengo e Vasco no estádio Mané Garrincha no mesmo ano foi um daqueles jogos que ficam na memória não apenas pelos lances em campo, mas também pelos eventos inesperados que aconteceram fora das quatro linhas. Durante a partida, o jogador Bruno Silva, do Vasco, sofreu uma colisão e ficou desacordado, necessitando de atendimento médico imediato. Com a gravidade da situação, uma ambulância precisou entrar no gramado para socorrê-lo. Entretanto, a situação tomou um rumo cômico, quando a ambulância, ao tentar partir com o jogador para o hospital, simplesmente se recusou a ligar. Enquanto os espectadores seguravam a respiração, os jogadores de ambas as equipes uniram forças e foram para o resgate, empurrando a viatura pelo gramado. A cena inusitada transformou o estádio em um verdadeiro palco de comédia, com os atletas se esforçando para garantir que seu colega recebesse o atendimento necessário. Com muito esforço e determinação, os jogadores conseguiram dar a partida na ambulância, que finalmente saiu do campo com Bruno Silva a bordo, encerrando um capítulo inusitado em meio à rivalidade acirrada entre Flamengo e Vasco. Essa história não apenas ilustra a solidariedade entre os jogadores, mas também adiciona um toque de humor digno de filme de comédia a um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Afinal, quem mais poderia imaginar que um clássico entre Flamengo e Vasco acabaria com os jogadores empurrando uma ambulância pelo gramado? Só mesmo no futebol brasileiro para termos esse tipo de cena inusitada e hilária. Parece que São Januário se tornou o refúgio preferido dos animais, pois uma semana após a aparição do rato, outro intruso de 4 patas fez sua entrada triunfal. Um gato. Dessa vez, o felino invadiu o gramado, trazendo consigo uma aura de sorte para o Vasco. A presença do bichano gerou um alvoroço nas redes sociais, com o clube brincando e apelidando o gato de Tom, em referência ao famoso personagem de desenho animado. E não é que o tal Tom trouxe mesmo sorte para o gigante da colina? No dia da invasão felina, o Vasco enfrentou o Grêmio e saiu vitorioso, garantindo uma importante vitória para a equipe. Os torcedores rapidamente associaram o gato à boa sorte do time, transformando-o em uma espécie de amuleto da sorte não oficial. A história divertida do gato invasor só reforçou a atmosfera peculiar e imprevisível que parece envolver os jogos do Vasco. Quem sabe no próximo jogo não teremos a visita de mais algum animal em busca de boa sorte? Os jogadores do Vasco parecem ter uma estratégia única quando se trata de cobrança de faltas. Resolver no velho e bom pedra, papel, tesoura. Quem diria que esse jogo de infância se tornaria uma tática de decisão tão importante em um time de futebol? Até mesmo o narrador não resistiu e deu risadas diante da cena inusitada. Rapaz, eles estão decidindo. E não para por aí, em outro lance hilário,
ao soar o apito do árbitro autorizando a cobrança de falta, 2 jogadores do Vasco simplesmente decidiram que aquela não era a deles e saíram da bola como quem diz, depois da próxima, quem sabe? Será que estavam esperando o Uber da cobrança de faltas? E olha só, se essa indecisão continuar, o Vasco vai precisar de um novo técnico em arbitragem só para decidir quem bate as faltas. Afinal, no time cruzmaltino, até as faltas são motivo de disputa acirrada. Quem sabe na próxima temporada não contratam um especialista em pedra, papel, tesoura para resolver de uma vez por todas. Ou quem sabe até mesmo um psicólogo do esporte para ajudar os jogadores a superarem essa difícil decisão. Ah, quem diria que um simples trajeto de ônibus se transformaria em uma aventura digna de roteiro de comédia? Os jogadores do Vasco, enfrentando o infortúnio de um ônibus quebrado, não se deixaram abalar e, de forma improvável, chegaram a São Januário de táxi para enfrentar o Fluminense. E não é que a história teve um final feliz? O gigante da colina não só venceu a partida, como mostrou que adversidades são apenas obstáculos a serem superados com determinação e espírito de equipe. Ah, o infame caso Sidão, que certamente deixou uma marca na história do futebol brasileiro. Foi durante uma partida entre Vasco e Santos que o goleiro Sidão, após uma atuação difícil e algumas falhas, foi surpreendentemente premiado com o troféu Craque do Jogo pela transmissão da Rede Globo. A reação imediata foi de perplexidade, tanto por parte dos espectadores quanto dos próprios jogadores e comentaristas. O incidente gerou um debate acalorado sobre a sensibilidade e o respeito para com os jogadores, especialmente em momentos de dificuldade. A atitude da emissora foi amplamente criticada, levando a uma reflexão sobre a responsabilidade dos veículos de comunicação na maneira como retratam o desempenho dos atletas. No final das contas, o caso Sidão serviu como um lembrete importante de que, mesmo no calor da competição, é fundamental reconhecer e valorizar o esforço e o profissionalismo dos jogadores, independentemente do resultado do jogo. Além do impacto imediato, o caso Sidão também teve desdobramentos legais significativos. Após a premiação controversa, o goleiro Sidão decidiu tomar medidas legais contra a emissora, movendo um processo por danos morais. O desfecho desse processo culminou na vitória de Sidão, que obteve um parecer favorável da Justiça, reforçando a importância do respeito e da ética na cobertura esportiva. Essa vitória legal não apenas trouxe um certo alívio para o goleiro e sua equipe, mas também serviu como um lembrete importante sobre a responsabilidade das emissoras de televisão em relação à forma como retratam os atletas e seu desempenho. O caso Sidão, portanto, não foi apenas um episódio isolado, mas uma lição valiosa sobre ética e respeito no mundo do esporte e do jornalismo esportivo. Durante a época desafiadora da pandemia, com estádios vazios devido às restrições de público, a criatividade dos torcedores do Vasco surpreendeu. Em uma partida da Copa do Brasil na cidade de Tombos, Minas Gerais, cerca de 70 apaixonados vascaínos escalaram uma laje para assistir ao jogo. Seus gritos e apoio chamaram a atenção, tornando-se uma cena marcante até mesmo para os espectadores pela televisão. Entretanto, a festa teve um fim abrupto quando a polícia foi alertada pela transmissão televisiva e acabou com a reunião improvisada dos torcedores. Apesar da determinação em apoiar seu time, a segurança e o cumprimento das medidas sanitárias foram priorizados, encerrando uma história que, mesmo breve, destacou o vínculo inquebrável entre os torcedores e o Vasco, mesmo nos momentos mais desafiadores. Ah, o Luiz de Orobó, um verdadeiro ícone do humor involuntário nas redes sociais. Sua participação em uma entrevista durante a transmissão de um jogo do Vasco pela Band rapidamente se tornou viral, pelos seus comentários hilários e muitas vezes absurdos. Com sua maneira peculiar de se expressar e suas frases memoráveis, Luiz conquistou uma legião de fãs e virou um verdadeiro meme ambulante. Você acha que o placar vai ser de quanto hoje? Se depender de mim, eu vou matar os caras ali e vai ser 58-0, porque quem torcedor, quem jogador lá não presta.
Mas eu acho que vai ser uns 3-1. Que os caras... 3-1 ou 58-0? Não, vai ser 58-0, depender de mim que vou matar os outros. Mas eu vou sair daqui preso. Aí não vou matar ninguém, vai ser 3-1 só. Em um gesto de fair play e respeito ao adversário, a torcida do Vasco surpreendeu a todos ao aplaudir o time do Criciúma após uma derrota humilhante para o time catarinense. Apesar da frustração da derrota, os vascaínos reconheceram o esforço e a qualidade do time adversário, demonstrando que no futebol, o respeito e a admiração pelos rivais também têm lugar. Esse belo gesto não só destacou os valores de ética e esportividade presentes na torcida do Vasco, mas também serviu como exemplo para o mundo do futebol, mostrando que, além da competição acirrada, o espírito de fair play e camaradagem entre os times é algo a ser valorizado e incentivado. E assim, mesmo na derrota, o Vasco e sua torcida mostraram que o futebol vai muito além dos resultados. É também sobre respeito e espírito esportivo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um vídeo. Não esqueça de comentar o que você achou aí embaixo, clicar em gostei e se inscrever no canal para não perder novos vídeos. Muito obrigado! É só o começo!